estando. Pessoal, graça e paz, que Deus nos abençoe nessa nova oportunidade que temos de conversar sobre um tema à luz da palavra dele. O tema que nos convoca ou convida à reflexão nesta manhã é um tema um pouquinho indigesto, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente aprender também a tratar do assunto à luz da palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão. É o tema dos conflitos. Eu vou até pedir aí, pessoal que está na projeção, tenta mostrar a imagem que aparece, que eu achei ela interessante. Aí, conseguem dimensionar? Então, nosso tema é conflitos, mais exatamente, diretrizes bíblicas para sua resolução. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Conflitos separaram Abraão e Ló, Paulo e Barnabé, Evódia e Síntique, e tem impedido valiosos irmãos de servirem juntos na obra de Deus. Conflitos azedam casamentos e, por vezes, levam ao divórcio. Conflitos causam guerras, destroem nações, prejudicam famílias, adoecem igrejas, deprimem pessoas e tornam a vida em sociedade estressante. Se esse não é o seu caso, louvado seja Deus, mas, infelizmente, algumas pessoas vivem numa condição ruim devido ao convívio ou ao contexto social. Você convive com alguém encrenqueiro? Se for o caso, o que você faz para lidar com essa pessoa? Que tipos de conflitos são mais recorrentes nas relações interpessoais? Ou seja, que envolvem familiares, lar, ambiente de trabalho, igreja. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto? A Bíblia nos apresenta ou não diretrizes sobre prevenção de conflitos e como lidar com os mesmos? A aula de hoje objetiva nos ajudar a responder estas questões. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar é a palavra conflito. A palavra conflito vem do latim, o português é uma língua filha do latim. E no latim existe a palavra conflictus, que é derivada do verbo confligere. Se alguém sabe latim, pode aí gastar seu latim na pronúncia. Eu estou pronunciando tal como eu estou lendo. O fato é que existe um verbo na língua latina, confligere, que é formado por duas palavras. Com, que significa reunir, e fligere, que significa golpe ou choque. Ou seja, do ponto de vista etimológico, conflito é uma reunião não para diálogo, não para celebrar amizade. Conflito é uma reunião para combate, do ponto de vista etimológico, o sentido original das palavras. Mas, pastor, traduza isso de uma maneira mais digerível. A gente pode resumir e dizer que conflito é sinônimo de colisão, choque entre posições opostas. Conflito é sinônimo de atrito, colisão, choque. Qual é a causa dos conflitos? Então, a gente já sabe, seja por teoria e muito mais pela prática, por experiência, o que é conflito. Mas qual é o motivo? Por que nós, uns mais, outros menos, dependendo da personalidade, da criação, do nível de maturidade cristã, por que nós nos envolvemos em conflitos? A palavra de Deus nos diz, na carta de Tiago, o seguinte:
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, a palavra de Deus está sugerindo, através dessas perguntas retóricas, que a raiz dos conflitos está dentro de nós. Pastor, mas o que tem dentro de nós de tão potencialmente perigoso e explosivo assim? A causa dos conflitos é o pecado que habita em nós, herdado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lembram do que o salmista Davi afirma? No Salmo 51, ele diz: eu nasci na iniquidade, ou seja, no pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Não foi só Davi que nasceu em pecado. Na realidade, já a concepção dele, no ventre da sua mãe, né? Aí o espermatozoide com o óvulo, a geração do zigoto, não sei nem mais se é assim que se pronuncia, ou se o termo ainda está atualizado. Isso foi na época que eu era adolescente, num livro de biologia falava de zigoto. Enfim, o fato é que Davi foi gerado em pecado, porque seu pai e sua mãe eram pecadores. Por que Jesus não foi gerado do relacionamento entre José e Maria, mas foi gerado por obra, por concepção do Espírito Santo? Porque se ele tivesse nascido como eu e você, ele seria pecador como nós somos. Mas o que foi gerado no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo, justamente para impedir, vamos colocar nesses termos, que Jesus carregasse o que todos os seres humanos carregam desde a concepção no ventre materno, o pecado. Então, à exceção de Jesus Cristo e de Adão e Eva, que já foram criados adultos e sem pecado, todos os demais... Pastor, eu sou lá da Bahia, na Bahia tem isso não importa. Maranhão, Paraíba, eu nasci lá no Japão, eu fui criado nos Estados Unidos. Todo mundo, em todas as épocas, de qualquer cultura, nasce carregando o pecado. Quem tem dificuldade de crer nisso é porque não é pai, porque não é mãe. Tem um filho, meu amigo. Tem um filho que você descobre rapidinho a força do pecado. Estou certo ou estou aqui inventando coisa? Interessante, tem coisas, claro, que os filhos copiam de nós. Virtudes, ou bons hábitos e defeitos. E tem outras que ninguém ensina, mas tem uma força. Eu vou relatar para vocês o que a minha filha Helena me disse há mais ou menos um mês atrás, num dia que eu a levava, né? Eu levo Helena e Timóteo diariamente ao colégio, são mais ou menos 25 minutos. Aí, aqui no Eixão, ela falou assim: papai, hoje eu posso levar o brinquedo para a escola? Eu falei: não, filho, o brinquedo é só dia de sexta-feira. Mas eu quero levar o brinquedo, né? Porque ela e o Timóteo, cada um, quando sai de casa, vai com um brinquedinho no carro. Aí eu falei: filha, são as regras da escola, tem as regras, as normas e tal. Olha a declaração da menina: no meu coração não tem regras. Não, com a mãe, né? Quando é assim, a gente bota mais na mãe, né? Até porque aquela é só de homens, né? Depois corta essa parte do vídeo. Que declaração teológica profunda, hein? Claro, ela não está em condições de entender que a afirmação dela de que no coração dela não tem regras já é, por si mesmo, a manifestação de uma regra. É a regra do pecado. Ou seja, o desejo de autonomia, de querer se comportar no mundo segundo a vontade dela. Eu falei: não, filha, mas existem regras. E elas... Aí, claro, a gente, né, tenta... Aí, nessa hora que a gente vê que o curso de teologia, mestrado, serve para muita coisa não, né? Porque como é que você vai transmitir um conceito teológico para uma criança de 4 anos? Mas aí a gente vai em doses homeopáticas, né, pequenas, mas, enfim, estamos em processo. Estamos em construção. Quando Adão e Eva, os únicos seres humanos que viveram sem pecado por certo tempo, não é? Foram criados adultos, a gente não sabe se eles viveram 10, 20, 50, 100, 500 anos antes de comerem o fruto que era proibido. Mas eles viveram um tempo sem pecado.
Eu não vou entrar nesse tópico agora, porque tocar nesse tópico agora é você dar uma pedrada numa casa de maribondos, é assim que fala? Eles foram os únicos que tiveram livre-arbítrio. Os únicos. Pastor, não tem livre-arbítrio? Tem nada. Não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Você não tem força para decidir não pecar e cumprir isso. Aquele que fala assim, eu tenho livre-arbítrio, é porque não entendeu o conceito de livre-arbítrio. Você tem liberdade para um monte de coisa na vida, mas você não tem livre-arbítrio. Os únicos que tiveram verdadeiro livre-arbítrio foram Adão e Eva. Depois disso, todo mundo já nasceu escravo do pecado. Inclusive a minha filha, que fez a declaração que eu mencionei há pouco. Mas, enfim, isso é tema para um outro dia. Então, eles foram os únicos que viveram sem pecado por certo tempo, desobedeceram a Deus e comeram do fruto que não deviam. E o que aconteceu? Quando Adão e Eva comeram do fruto que era proibido, eles conheceram diferentes tipos ou dimensões de conflito. Quais, pastor Marconi? Primeiro conflito, assim, em questão, só aqui para a gente organizar, não é? Didática. Conflito espiritual, para com Deus. Diz a Bíblia que eles se esconderam entre as árvores do jardim quando ouviram sua voz. Interessante. Antes de comerem o fruto, eles não se escondiam de Deus, eles estavam nus. Deus falava com eles na viração do dia. Papo reto com o Pai. Mas, depois de terem desobedecido a Deus, eles se esconderam e tiveram medo dele. E qual foi a alegação, qual foi a desculpa? E alegaram que isso se devia à nudez. Não, não era, porque eles viviam nus. Alguma coisa, né, mudou aqui. Então, quebra de comunhão com Deus, conflito espiritual. Entraram em conflito, com eles mesmos, um conflito pessoal ou intrapessoal, algo interno. Sentimento de culpa. O sentimento de culpa, eles se deram conta que fizeram o que não deviam ter feito. Passaram a ter culpa. O sentimento de culpa pode paralisar uma pessoa. No caso de Adão e Eva, a culpa levou ao medo, por isso que eles se esconderam de Deus, porque eles sabiam que eles tinham botado a mão onde não deviam, a vergonha, e fez com que se escondessem. Irmãos, a culpa pode levar à depressão. Declaração de Davi, no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, eu perdi a alegria de viver. O meu ânimo se tornou em terra seca, terra árida. Tem gente que sofre depressão, não é todo tipo de depressão, mas existem depressões que são causadas por questões espirituais, por problemas não resolvidos, porque a pessoa ela não sabe lidar com a culpa. Em casos extremos, a culpa não sendo tratada pode levar, inclusive, ao suicídio. É o caso de Judas. Por que Judas se suicidou? Porque ele se deu conta que ele havia traído o Senhor Jesus, e como ele não era crente, ele não tinha o recurso que o crente tem e que pode evitar dar esse passo. Ele tentou resolver o problema da culpa tirando a própria vida. Isso é um caso absolutamente extremo. Outro conflito. Já vimos o conflito espiritual. Já vimos o conflito interno, intrapessoal. Conflito social para com o próximo. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha aqui, olha para mim aqui, ó, a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente, não, né? Nesse momento ela não rastejava. Ela vai rastejar depois da condenação. Ela voava? Não sei. Ela andava? Não sei. Mas ela não rastejava. A serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, transferência de culpa e de responsabilidade. Adão
colocou a culpa na mulher e, em última instância, em Deus. Porque quem fez a mulher e deu para ele? Deus. Então, Senhor, foi a mulher que me deste. Aí Deus se vira para a mulher, e aí? Não, foi a serpente, quer dizer, tudo inocente. E também um conflito com o meio ambiente, conflito universal. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. Ela passou a produzir espinhos e ervas daninhas. A versão, né, João Ferreira de Almeida, cardos e abrolhos, não é assim que diz? Certo? Fala cardos e abrolhos, o pessoal pensa até que é xingamento, não é? A gente recorre aqui à nova versão internacional, produziu o quê? Espinhos e ervas daninhas. E os animais? Antes do pecado, Adão e Eva viviam em harmonia com os animais. Paz e amor. Depois do pecado, os animais passaram a fugir dos seres humanos e, eventualmente, desde então, atacam e, às vezes, o quê? Matam os seres humanos. Então, por causa do pecado, houve também um conflito do ser humano com o meio ambiente, com a criação de Deus. A fauna, a flora, o mundo não é mais o mesmo, um conflito universal. Então, o pecado, ia dizer, o pecado, né, do caldos e louvores, né? O pecado bagunçou o coreto. É a causa dos nossos conflitos. Os conflitos que experimentamos atestam que somos pessoas caídas, que vivem em um mundo caído, o que implica dizer que, naturalmente, estamos separados de Deus, é a morte espiritual. Tendemos ao canibalismo social entre nós mesmos, em termos gerais. Pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e porque somos uma família, né, esse canibalismo é freado entre nós, e devido à maturidade dos irmãos, a gente não reproduz na igreja, na grande maioria das vezes, o que é próprio do mundo. Mas entre aqueles que não conhecem a Deus, meu amigo, salve-se quem puder. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero mais é que o mar pegue fogo para mim comer sardinha assada. Salvando o meu, o resto que se dane. Essa é a mentalidade do mundo. Por quê? Porque as pessoas são egoístas. As pessoas não têm um referente que é Deus. Então, como nós somos pessoas pecadoras, caídas, e vivemos no mundo caído, nós estamos naturalmente separados de Deus e tendemos o quê? A buscar o nosso em detrimento dos demais. E o que nós fazemos com esse mundo que Deus criou? Nós depredamos. Recursos naturais, alguns deles já estão em extinção. O problema da água é um problema real em alguns lugares do mundo. Espécies, algumas estão em processo de extinção, outras já foram extintas. Ou seja, essa bela criação de Deus, a gente normalmente maltrata. É por isso que Paulo, em Romanos 8, menciona a ardente expectativa da criação, do universo, e também dos filhos de Deus pela restauração. A terra está o quê? Gemendo, sofrendo os efeitos do pecado. E Paulo diz que a criação anela, espera o dia da restauração, o dia em que Jesus retorne e restaure o universo à condição original. Vai resetar, reformatar tudo. Tudo será como antes, como era no Éden, só que sem a possibilidade de pecado. Então, isso sobre a origem dos conflitos. Então, a origem do conflito, pecado. Esse que habita em você, habita em mim e habita em todos os seres humanos. Está claro até aqui, pessoal? Por favor, pastor. Só lembrando aqui, em Gênesis, ele demonstra que até dos animais, eventualmente, Isso. Só lembrando aqui que até dos animais que eventualmente investissem contra um ser humano e tirassem a vida do ser humano, Deus responsabilizaria o animal deste conflito. Então veja que Deus pede a responsabilidade dos conflitos de seres humanos com seres humanos. Verdade. E também
pede a responsabilidade de animais com seres humanos. Então, mesmo se um animal investir contra o ser humano, Deus vai dizer, quem mandou você fazer isso? Agora você vai ser responsabilizado. Veja que nível que a coisa é, né? Tem uma lei, eu não sei se essa lei realmente está atualizada, ou se ela se aplica aqui ao GDF, Asa Norte, de que cachorro tem que andar com focinheira. Não é? Vocês não sabem o pavor que eu tenho de passear com meus filhos e quando eu vejo uma pessoa com um bichão. Já passou pela minha cabeça comprar uma arma. Aí quando eu caí na bobagem de dizer isso para minha esposa, ela falou assim, você é a última pessoa do mundo que pode ter uma arma. Que você é estouradinho. Foi só um devaneio, viu, gente? Depois deleta essa parte. Eu não comprei a arma, não. Porque de vez em quando, porque hoje, com o contexto tecnológico, as notícias rodam. De vez em quando a gente fica sabendo, senhora foi mordida, atacada por um cachorro, o cachorro mordeu não sei quem. Em algum lugar do universo, em Plutão, tem um apartamento onde tem uma senhora que sai com um cachorro. O cachorro é bravo. Gente, se aquele cachorro sentir o odor de uma cadela no cio e arrancar, aquela mulher não segura aquele cachorro. Não segura aquele cachorro, meu amigo. Não segura aquele cachorro. E aí? Que Deus nos livre disso. Então, retomando aqui, não é? A responsabilidade, ela é muito séria. É tanto das pessoas, como também, se o animal prejudica, biblicamente falando, não é? Ele tem que ser enquadrado, responsabilizado. Estou dizendo o que eu falei aqui, não estou recomendando nada para ninguém. Pastor, você não comprou uma arma, você anda com um canivete, né? No bolso? Não. Estou falando assim que a gente que é pai, né? Eu não estou dizendo que as pessoas não têm o direito de passear com seus animais. Só que você vê umas coisas, amigo. Você pessoa com 4, 5 cachorros, cara. Mas ela é experiente. Tá. Então no mundo não existe acidente. Enfim, vamos voltar para o nosso tópico? Até porque a gente está aqui. Agora, como lidar com conflitos? Pastor, o senhor aqui já está incendiando o negócio, pastor. O senhor precisa muito dessa aula, pastor. É por isso mesmo que o pastor Geraldo me encomendou. Pois bem, como lidar com conflitos? A gente já descobriu a origem do conflito. O pecado que habita em nós. A Bíblia nos permite fazer as seguintes afirmações. Primeira, enquanto não formos glorificados por ocasião da segunda vinda de Cristo, enquanto Jesus não voltar e transformar você, lidaremos com a realidade do pecado e dos conflitos internos e externos. A Bíblia diz, na carta aos Coríntios, quando, porém, o que é corruptível, que é a nossa natureza, corrupta, se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Então, enquanto Jesus não voltar, você tem que aprender a lidar consigo mesmo e você tem que se preparar para lidar com os desafios do convívio social. Segunda afirmação. Boa notícia. Já dei a péssima. Enquanto a gente estiver nesse mundo, esse mundo é quebrado, esse mundo é caído, ele é conflitivo, ele é passível de encrencas. Segunda notícia, segunda afirmação, mediante a santificação, o que é a santificação? É a obra contínua do Espírito Santo na vida do crente. Não é um ato. A salvação é um ato. Quando Deus te salva, ok, Ele te batiza, Ele te concede o Espírito Santo, você está salvo. A santificação, Deus te fez santo, agora você não peca mais. Nós não abraçamos essa doutrina. A santificação é um processo. Santificação como processo, o nome já diz, é uma obra progressiva. Mediante a santificação, que é essa obra contínua do Espírito Santo na vida do crente, podemos ser fortalecidos pela graça de Deus e minimizar o impacto dos conflitos ou, talvez, evitar alguns deles. Às vezes é possível evitar um conflito. Agora, na santificação, diferente da salvação, na salvação, Deus age de maneira exclusiva. Deus decide salvar você, você não participa, você só recebe a bênção. Na santificação, Deus te convida a participar.
E se você não colocar em prática o que Deus diz, você não vai amadurecer. Você vai ser como alguns irmãos da igreja de Corinto. Crentes ainda na fase do leite espiritual. Você não tem condição de comer churrasco, você não tem condição de tragar uma feijoada, porque você não tem estrutura para isso, você não amadureceu na fé. Então, por isso é que a santificação é importante. Por quê? Porque a gente não pode ficar no nível da infância espiritual. A gente tem que progredir, a gente tem que crescer, amadurecer na vida, inclusive na fé. O processo de santificação envolve basicamente 2 aspectos. Quais são, pastor? 1, enfraquecimento da natureza pecaminosa. Então, quando você se esforça, quando você faz uso responsável dos recursos que Deus nos concede, você diminui os efeitos do pecado na sua vida. Os puritanos gostavam de falar de mortificação do pecado. Esse é o aspecto negativo. E qual é o aspecto positivo? A vivificação no espírito, o que implica na nossa progressiva transformação. É uma progressiva transformação, não é imediata. Não é como Jesus que pegou água e transformou em vinho. É um processo. E nesse processo, tem degraus. E não apenas subir uma escada, que, portanto, tem degraus, mas como se você tivesse com um ioiô na mão, né? Jogando ioiô. O ioiô, ora sobe, ora abaixa. Então, talvez você se concentre muito e ache que você está mais descendo do que subindo, mas é um processo. De tal maneira que vamos nos tornando menos parecidos com o primeiro Adão, aquele que falhou, e mais semelhantes ou parecidos ao segundo Adão, que é Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte: por isso digo, Paulo aos Gálatas, vivam pelo Espírito, é a vivificação, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, é o enfraquecimento da natureza pecaminosa. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, mediante a santificação, nós podemos ser fortalecidos pela graça de Deus e minimizar o impacto dos conflitos ou até evitá-los. Quais são os medidores? Né? Os medidores. Pastor, qual é o termômetro aí para saber se eu estou pendendo mais para a carne ou para o espírito? O próprio Paulo nos explica. Termômetro da carnalidade. Se nesse momento da minha vida, eu já sou crente, mas se nesse momento da minha vida eu namoro ou flerto mais com a prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, sou muito ranheta, muito cri-cri, muito briguento, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, ou seja, tendência a dividir, espírito faccioso, de facção, de promover, né, partidarismo, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, se eu colocar na balança da palavra de Deus hoje a minha vida, ela pender mais para essas coisas, que são as obras da carne, então quer dizer que eu não estou, nesse momento, crescendo ou não estou sendo responsável, não estou amadurecendo como deveria amadurecer e estou mostrando traços da antiga natureza. Agora, também tem o termômetro da boa espiritualidade, né? Da espiritualidade. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses elementos que caracterizam o fruto do Espírito. Então, legal. Então, não é? Então, o Espírito Santo realmente, eu estou conseguindo progredir, dar frutos segundo a vontade de Deus. Agora, a nossa personalidade é tão complexa que, às vezes, no mesmo dia, a gente cai em 3 coisinhas da primeira lista, né? E pratica 4 da segunda. Por quê? Porque nós somos seres humanos e, como tais, somos complicados. A boa notícia é que é possível progredir, é possível avançar. Você não é o que pode ser, mas você já não é o que foi. Hein?
Tenta lembrar como teus primeiros dias na fé. Você já houve um progresso. E se não houve progresso, pastor, não consegue. Então, talvez você não tenha se convertido. Talvez você tenha se equivocado. E a boa notícia é que pode se converter. Pode ainda confessar Jesus. Mas, se você comparar o que você foi com o que você é hoje, já é um progresso pela graça de Deus. Que realiza em nós o querer como o realizar. O que opera em nós o querer e o realizar. Agora, onde você está hoje, ainda não é o ponto onde você está. Então, a gente vai aprender e crescer até o último dia, e por mais que a gente se esforce, a gente não vai chegar à perfeição. Porque essa só vai acontecer quando Jesus nos transformar. Pois bem, havendo dito isso, terceira verdade, somos chamados ao ministério da reconciliação, e não ao da aflição. E não para causar problema, trazer aflição à vida das pessoas. A palavra de Deus nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ou creditando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Como é que você vai anunciar às pessoas que Cristo reconcilia as mesmas com Deus, se você não estiver reconciliado com o Pai através de Cristo? Outra coisa, bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Somos chamados, portanto, à promoção do ministério da reconciliação e a ser pacificadores, e não ranzinzas, ranhetas, encrenqueiros. Quer falar, pastor? Isso. Deixa eu dar uma contribuição aqui, que pode nos ajudar. Não existem graus de justificação. Todo mundo entra no céu pela mesma e plenitude de justificação do sangue de Cristo. Mas existem graus de santificação. Então, na justificação, todos nós saímos do buraco. Na santificação, nem todos nós progredimos até o céu. Então, cuidado, porque nós somos pecadores iguais na justificação, mas não somos pecadores iguais na santificação. É por isso que existem pessoas que nós chamamos de maduras e outras que estão amadurecendo. Porque em nome do igualitarismo que é tão forte hoje na sociedade, quase que as pessoas querem eliminar a diferença. Não, nós somos tudo igual. Depende do que você está falando. Nós somos tudo igual de sair de baixo. Mas para subir a escada, nem todo mundo é Moisés, nem todo mundo é Elias, e assim por diante. Então, tem na igreja pessoas mais maduras? Tem. E a gente tem que aprender a reconhecer isso, apesar de sermos iguais? Sim. Porque senão, meu amigo, o próprio Jesus Cristo diz: um cego não pode guiar outro cego sem os dois caírem no buraco. Então, na igreja tem sim diferença de habitação do Espírito, não. Mas de enchimento do Espírito, sim. Todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito, concordo plenamente. Mas nem todos nós temos o mesmo grau de enchimento do Espírito. Isso é muito diferente. Isso vale quando você for eleger uma liderança. Eu vou eleger essa aqui porque é tudo igual. Não é, não. Tem diferença, sim. A gente tem que aprender. Isso não é preconceito, não é nada. E, desculpa, Marconi, interromper aqui. E a última coisa é que os graus e a escada da santificação, ela está aberta a todo mundo. Porque tem gente que não está se santificando mais porque não quer. Não é assim que a liderança tem acesso a uma escada que outros não têm. Não, a palavra é a mesma. Ela está aberta a todo mundo. Só que uns têm mais aproximação e outros têm menos. Uns buscam mais e outros buscam menos. Dentro do processo de todos iguais na justificação. Então, nós somos chamados não a nos justificarmos. Nós somos chamados a nos santificarmos. Porque a palavra de Deus está acessível na mesma medida para todos os justificados. Obrigado.
Tranquilo? E é por isso que a Bíblia fala dos galardões, das recompensas. Não estamos falando de salvação. Salvação é por graça, obra exclusiva de Deus. Agora, depois que você é brindado com a salvação, os frutos que você vai produzir, isso aí tem repercussão eterna. Né? Aquele que mais se esforça, mais trabalha, mais progride, ele vai ser devidamente recompensado por Deus. A Bíblia não entra em detalhes, graças a Deus, de como é que vai ser essa distribuição lá no céu. Né? Se um vai comer filé mignon, picanha, graviola, ou a melhor fruta que só manga rosa, lá do Maranhão, terra boa, e outro vai comer só... Peraí, é porque o nome das carnes muda de lugar para o outro, vai comer só paleta, músculo, que lá no Maranhão chama chambari, não é? Vai comer só manga palmer ou tome. Ele não entra nesse detalhe. Se um vai morar ao lado do lago, certo? Lá na praia, lá nos Lençóis Maranhenses. A Bíblia não entra. O fato é o seguinte, meu irmão. Haverá recompensa. No Senhor, nosso trabalho não é vão, não é inútil. Tá bom? Somente quem tem paz com Deus pode promover a paz no mundo. Só podemos oferecer às pessoas o que nós temos. Se você tem flores dentro de você, você consegue, você pode presentear com flores. Mas se você não tem flores, mas tem adubo, provavelmente é isso que você vai oferecer às pessoas, excremento. Então, para que a gente promova o Ministério da Reconciliação no mundo, é indispensável, é fundamental que nós estejamos em paz com Deus. Quarta verdade, ter conhecimento é importante, mas não é tudo. Exemplo, as recomendações dos profissionais de saúde. Minha esposa foi no laboratório semana passada e houve um jovem que, depois de fazer o exame de sangue, a enfermeira falou para ele, não se levante. Não se levante porque você acabou de fazer o exame de sangue. Ela saiu, foi atender outra pessoa e tal. Ele se levantou. Ele caiu. Bateu a boca e quebrou 2 dentes. Tropeçou. Bateu a boca no armário lá do local, quebrou 2 dentes. Alguém aqui tem dúvida de que a dengue prejudica a vida das pessoas? Que a dengue mata? Quantas pessoas tomam os cuidados para eliminar o viveiro do mosquito? Então, irmãos, uma coisa é ter conhecimento, é ter informação, é ter ciência. Outra coisa é traduzir isso na prática. Insisto, não somos o que sabemos, falamos ou escrevemos. Somos, sim, o que fazemos e como agimos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Você já viu cardápio de restaurante matar a fome de alguém? Chega lá, você vai, né, abre o cardápio, você vê aqueles pratos ali e tal. Não, aquilo ali é informação. O que mata a fome é o prato. Então, tem gente que tem informação, não é ignorante. Só que, na fé cristã, na caminhada espiritual, informação é importante, mas não é tudo. Tão importante quanto é a prática correta. O que fazer, pois, quando nos desentendemos com alguém? Aqui 5 passos para a solução de um conflito. A gente já está aqui no último tópico. Passos ou recomendações para apagar o incêndio. Então, vamos supor que você... Aí tem uma pessoa que você precisa se reconciliar com ela. Algumas recomendações. Primeira coisa, vise a glória de Deus. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por que isso é importante? Porque a nossa meta não deve ser provar que a gente está certo, se a gente quer realmente a reconciliação. Não é vencer o duelo,
não é evidenciar, mostrar a superioridade da nossa argumentação. Porque se for por aí, você não vai se reconciliar com a pessoa. Para se reconciliar, tem que abrir mão, tem que dar algum espaço atrás. Então, assim, pense no bem maior. Qual é o bem maior? É a glória de Deus. Sim, dá um murro no ego. Certo? Glória de Deus, ela é maior do que os meus argumentos, do que os meus caprichos, do que minha forma de ver o mundo. Segundo passo, reflita. E sob a oração, busque entender o conflito. Faça o exercício. Paulo diz a Tito, né, quanto aos jovens que sejam criteriosos. Nesse processo de reflexão, responda as seguintes perguntas. Em que área se deu o conflito? O conflito se deu por uma questão financeira? O conflito se deu por uma questão familiar? Se deu por uma questão operacional, forma de trabalhar, de executar as coisas? Em que área? O que gerou o conflito? O que foi o estopim? Qual foi a gota que fez o copo transbordar? Assim, localize o problema, porque às vezes o conflito se deu, você estava assistindo futebol, né, e aí, no calor do jogo ali, certo, você acabou se desentendendo com o teu amigo. Será que não tem um histórico? Será que o copo não já estava cheio antes? Não é? Qual a sua parcela de contribuição para o conflito? Será que só o outro lado errou? Essa semana, à noite lá, as crianças foram dormir, fizemos nosso devocional, a gente foi ligar a televisão, aí tem uma minissérie da Record, não é? Estava mostrando lá o rei Davi, o Davi com Batseba, não é? Interessante, Davi no alto, no palácio, e Batseba ficando lá, né, mostrando o corpício dela. Eu não sei se foi assim, tá bom, gente? Mas vamos pensar agora biblicamente no episódio de Davi e Batseba. Batseba era bonita, era muito formosa, diz a Bíblia. Davi avistou Batseba. Se Batseba teve alguma parte de culpa ou não, não dá para saber. Se você já viu aí o mapa de Jerusalém da época de Davi, beleza. E se tiver como provar isso, que alguém, mas que o palácio ficava no alto. Batseba sabia que o palácio, que o rei ficava lá em cima. Mas espera aí. Então, será que só a casa de Batseba? Não sei. Pode ser. A gente não tem como afirmar. Tá. Mas tem uma coisa que não dá para negar. Davi mandou os representantes lá e ele não violentou Batseba. Ela consentiu com o ato. Ela deu vazão ao desejo dele, sabendo que ela tinha um esposo, ela era casada. Ela consentiu. Então, aqui ninguém está diminuindo o peso do erro de Davi, que também era casado e nem devia estar ali. Mas, naquele caso, Batseba, ela também tem uma parcelinha de culpa. E nos conflitos em geral? Será que só um lado? Será que sempre assim? Não, um está certo, outro está errado? Às vezes um está mais certo, o outro está menos certo. Então, faça esse exercício. Qual a sua parcela de contribuição para o conflito? Outra pergunta. O que você poderia ter feito para evitar o conflito? Será que alguma medida, alguma ação poderia ter sido levada a cabo para evitar o conflito? Outra pergunta. Quais serão as consequências de não buscar reconciliação com a pessoa? Se você é crente, você sabe que não perdoar, você vai entulhar lixo espiritual na tua vida. Porque se a gente não perdoa o nosso irmão, se a gente não acerta as contas com ele, Deus não aceita o nosso dízimo, Deus não aceita a nossa oferta, Deus não aceita o nosso louvor, e os nossos pecados não são perdoados. Então, quem não perdoa, quem não se reconcilia, o canal de comunicação com Deus fica travado, fica entupido. E outra coisa, para terminar, como aplicar o evangelho ao conflito no qual eu estou envolvido? Vamos lá, vamos destrinchar isso. Quem é Deus no meio dessa situação? Entre você e a pessoa com a qual você está em um conflito, quem é Deus? Como é que Deus aí entra nessa história, nessa equação? Quais são as verdades sobre a misericórdia dele que você pode aplicar na resolução desse conflito? Como podemos nos voltar para Deus em busca de esperança quando pessoas se desentendem ou pecam contra nós? Será que é na base da lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente? Me bateu, vai tomar de volta, toma lá da cá?
como a misericórdia divina fortalece nossos corações para estender o perdão aos que erraram conosco. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Se Deus te perdoa todos os dias, você tem o direito de não perdoar uma pessoa? De negar perdão? E outra coisa, e quem garante que o teu lado é o certo? Se você não se apresentar para o diálogo, nunca aconteceu isso com você, você pensar que está certo uma questão, e quando você vai conversar com a pessoa, e você vê o outro lado da moeda, e vê que você não estava correto, ou não era como você pensou que fosse. Última, como o amor de Deus, o amor a Deus e ao próximo molda nossos próximos passos nesse relacionamento. Então, a gente tem que pensar nisso daí, viu, gente? Para trabalhar em prol, na busca da resolução do conflito. Terceiro passo, faça uma autocrítica e veja a trave no seu olho. Recomendação de Jesus. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque, às vezes, a gente está aplicando um nível de julgamento, de juízo, de disciplina, de exigência, que a gente não aplica nem para nós mesmos. Então, nesse mesmo capítulo 7, a medida com a qual você julgar o próximo é a medida que você vai ser julgado. Então, faça esse exercício. Vá e mostre o erro ao seu irmão. Dê ao seu irmão o direito de entender que ele errou e de pedir perdão a você. É o que diz a Bíblia. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Quinto, perdoe e reconcilie-se. Suportai-vos, diz a Bíblia, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Em último caso, você procurou, você conversou, foi em espírito de brandura, usou todos os recursos, mas a pessoa continua achando que não errou. Isso aqui é o suprassumo do maduro na fé, do espiritual. Isso aqui é quase já, eu acho que é quase a glorificação final. O crente consegue fazer isso. Paulo diz: o só existir entre vós demandas, querelas, litígios, conflitos, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Meu amigo, a pessoa abre mão, precisamos falar do Nordeste. Dependendo do meio familiar, como a pessoa foi criada, abrir mão da sua razão, do seu direito, sofreu dano, é muita obra do Espírito Santo no coração da pessoa, viu, gente? Mas, às vezes, a gente tem que fazer isso para evitar um escândalo, para evitar um mal maior, pelo bem da causa do Evangelho, pelo bem da família, pelo bem da obra de Deus. Ilustração, não deixe para amanhã o que deve ser feito já. Em algum lugar do Brasil, quer dizer lá do Plutão, né, mas é do Brasil mesmo, dois irmãos, os dois pastores da IPB, estiveram em entreveiro e não estavam se falando. E esse entreveiro, esse conflito que eles tiveram, os demais da família ficaram sabendo. E isso não é legal, até porque, além de adultos, casados, pais, eram pastores. Acontece que, numa viagem no interior de Minas Gerais, um deles morreu. Você imagina, meu amigo, o clima do funeral. Aquele irmão que ficou estava desolado, porque o irmão dele partiu sem que eles fizessem as pazes, sem que eles se reconciliassem. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que isso não aconteça conosco. A filosofia de Jesus é a seguinte: o que você tem para fazer hoje, faça hoje. Porque você não controla o tempo.
Vejamos os princípios que a Bíblia nos ensina a partir desse caso. Conclusão, tá, gente? Houve um conflito de Evode e Síntique mencionado na carta aos Filipenses. Aqui tem um texto bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 9. Para cada versículo eu vou destacar um princípio como aplicação para nós. Por favor, Daniel. O microfone aí. Está atrás de ti, o cabra. Nesse caso, nesse exemplo que o senhor deu sobre a morte do outro irmão, qual seria a saída bíblica para externar o perdão, se curar? Porque o perdão ele deve ser, a reconciliação deve ser realizada entre as partes. Certo. Mas quando não há essa possibilidade em razão da morte, é bem provável que a pessoa fique carregando essa culpa, essa desolação no coração. Qual seria a saída bíblica, o tratamento pastoral para essa pessoa? Daniel, é só a graça de Deus, não é? É a pessoa, primeiramente, reconhecer que ela errou, que ela não fez o uso do tempo. Às vezes porque o coração está muito endurecido, às vezes porque a tendência de muitos de nós é esperar que com o tempo, não é? Se resolva o problema e tal. A gente vai colocando, a gente tem tendência, muitos de nós, de colocar debaixo do tapete. Então, a pessoa reconhecer que ela errou. E reconhecer que ela errou, pedir perdão a Deus. Senhor, eu errei, me perdoa. E confiar no perdão de Deus. O R.C. Sproul tem um livrinho, O que faço com a minha culpa? É um livreto, é tremendo esse livro. Assim, diante da culpa, a gente tem 3 respostas. Uma, negá-la. Tentar agir como se não tivesse acontecido. Segunda via, tentar resolvê-la à nossa maneira. Aí tem gente que envereda pela linha do espiritualismo, do misticismo, procura fazer mandinga evangélica para se reconciliar com quem já foi, procura recursos que não são bíblicos para tentar resolver um problema que só o Evangelho pode resolver. E a terceira via? Recorra a Jesus. Seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. E uma vez que você recorreu a Jesus, pediu perdão, confie no perdão dele. Às vezes se encontra um navio do século XVIII. E aí, no navio do século XVIII, do século XIX, no século XX, Primeira Guerra Mundial, foram afundados alguns navios alemães, se encontra um navio e lá consegue encontrar moedas da época. O homem pode encontrar navios, embarcações antigas no mais profundo mar. O homem pode chegar à Lua e encontrar objetos na Lua, em qualquer planeta. Mas os nossos pecados estão perdoados, estão lançados no mar do esquecimento. E a gente tem que acreditar na promessa de Deus. Ponto final. Qual foi a palavra de Jesus à mulher flagrada com o homem em adultério? Vá e não peques mais. Teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Então, moral da história. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Não deu, já partiu. Senhor, me perdoa, errei. Ajuda-me agora a não incorrer novamente nesse erro e tocar a vida em diante. Claro, isso é fácil na teoria, mas por isso que existe o suporte, aconselhamento bíblico, irmãos na fé. E a pessoa tem que crer na promessa. Eu vou agora comentar um versículo aqui de Filipenses que toca nesse ponto aí. Mas eu já te respondi. Se te convencer, a obra do Espírito Santo, né? Estou brincando contigo. Né? Mas é por aí, tá, Daniel? É por aí. Princípios aqui para a nossa prática de vida. Portanto, meus irmãos, Evode e Síntique, 2 irmãs queridas da igreja de Filipos, estavam em conflito. O que Paulo diz? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Qual é o ensino? Esteja em comunhão com Deus e firme na fé. Para você ter condições de se reconciliar com alguém, você tem que estar sintonizado com Deus.
se estiver com a vida devocional atrasada, se estiver com o coração endurecido, você não vai ter a carga que o celular precisa para funcionar. Celular sem bateria funciona? Não funciona. Crente sem estar em dia com seus deveres espirituais, sem estar em comunhão com a igreja, ele não vai ter a energia do Espírito Santo para isso. Segundo versículo, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Ensino, o foco é Cristo no seu ponto de vista. Paulo aqui não ofereceu, não sugeriu, por favor, faça um inquérito para ver quem tem razão. Evódia ou Sinti? Não. Irmãs, pensem concordemente no Senhor, porque se vocês forem pensar nas questões de vocês, a gente nunca vai conseguir resolver esse conflito. Então, menos vocês e mais Cristo. Terceiro princípio, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que aos auxilies. Talvez Timóteo. Paulo talvez estivesse pedindo isso a Timóteo. Ele não verbaliza. Talvez Epáfras, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ensino, seja um auxiliador, coopere, contribua para a reconciliação. Talvez, se Paulo esperasse que Evódia e Sintique tomassem uma ou outra a iniciativa de se reunir, talvez isso nunca acontecesse. Então ele pede que esse fiel companheiro ajudasse, mediasse a conversa, o diálogo, fosse uma ponte entre elas. Quarto princípio, o versículo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ensino, a fonte de sua alegria é Cristo e não o outro. Cuidado com a raiz de amargura. Por quê? Porque quando a gente está num conflito, com um problema, isso facilmente pode roubar a nossa paz. Fazer com que percamos o nosso sono. Por isso é que você tem que resolver logo a parada. Para que essa verdade aqui, de que a alegria do Senhor, que a gente deve se alegrar no Senhor, não seja comprometida, ameaçada na sua vida. Porque se isso acontecer, então você perde o foco, que é Cristo, e passa a atrelar o teu humor, o teu bem-estar à pessoa. Quinto versículo ou princípio, seja a vossa moderação aí é a amabilidade. Conhecido todos os homens, perto está o Senhor. Ensino, ame ao próximo, porque Deus tem te tratado amorosamente. Por favor, Geraldo. Lembrando que a igreja, então, é feita de pessoas que foram reconciliadas com Deus. E, automaticamente, aqueles processos de rompimento, de ruptura, também estão sofrendo o mesmo processo de reconciliação. Por que isso é importante? Porque quando alguém vier falar alguma coisa a você, qual é o objetivo de ouvir? Reconciliar. Se não for o objetivo de ouvir, é fofoca, de reconciliar. E quem vai falar também tem que ter o objetivo de reconciliar. Se quem fala não quer se reconciliar, é fofoca. Só para a gente entender como é que as coisas tramitam no meio da igreja. Então, o objetivo de quem fala e de quem ouve deve ser a reconciliação. E que, por alguma razão, quem fala não está conseguindo e está buscando ajuda de quem ouve. Para quê? Para a reconciliação. Porque senão fica... A gente não tem que ter medo da falação na igreja. A gente tem que ter medo da intenção. Porque tem gente que quer, como diz Provérbios, o insensato tem prazer em externar o seu interior. Tem gente que só quer falar. Na igreja isso não cabe. Então, preste atenção. Esse deve ser o objetivo sempre maior que deve gestar as nossas conversas dentro da igreja. Como a gente viu lá em Malaquias, né? Deus está presente, atentou e ouviu no meio das conversas. Então, quando tiver conversa no meio da igreja, nós queremos reconciliar? Não. Então, por que você está me falando isso? Porque quer envenenar contra o outro. Aí é que é a questão, entendeu? Porque se quiser reconciliar, cara, eu estou com um problema, aconteceu isso, e já tentei assim, não dei conta. Você me ajuda? Aí a pessoa diz, então tá, então vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Esse é o objetivo. Cara, já tentei um monte de coisa, vamos tentar isso? Não quero saber, só quero te falar porque eu já tentei e desisti. Não, está errado. Por isso é que existe um monte de gente no meio da igreja, por isso que, normalmente, o amargurado, a responsabilidade é dele, não é da igreja. Porque se o amargurado procurar a sua queixa com o objetivo
de promover a reconciliação que por alguma razão se perdeu, aí nós vamos ter pessoas que a gente vai brigar, vai se desentender e vai se reconciliar. É igual pai e mãe fazem com irmãos. Eles brigam, ele não fica só ouvindo a briga de eles, ficam, agora abraçam um outro, e agora convive, vamos no parquinho agora brincar, e anda com a camiseta os dois juntos assim para ir na igreja. Isso. Uma vez eu perguntei, né? Falaram para mim assim, né? Ah, isso, foi muito bem. 2 irmãos brigaram e fiz botar a mesma camiseta para ir abraçado na igreja. Aí eu perguntei para a pessoa assim, isso vale para os adultos? Eu vou fazer crentes no meio da igreja, que eu começar a ouvir que estão brigados, vestir a mesma camisa e vir abraçado na igreja. Porque não é só falar, vomitar, desrespeitar o outro, isso é insensatez. Eu quero falar tudo, despejar tudo e dizer, e agora? Agora eu quero conviver com meu irmão. Não consigo, cara. Me ajuda a conviver com meu irmão. Se o nosso objetivo não é conviver, tem alguma coisa errada no nosso convívio. Perfeito. 6º princípio, ou ensino, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Esse ensino, não deixe de interceder pela pessoa. Nesse sentido, a oração serve de adubo para a conversa. Ela prepara o terreno. Entende? Então, coloque primeiramente... O reverendo Hernandes tem uma frase assim, muitas vezes nossos problemas é porque a gente fala muito com os homens e pouco com Deus. A gente deveria falar muito com Deus. Depois tivesse falado muito com Deus, aí a gente vai falar com os homens, né? Porque aí Deus já tratou nosso coração e a gente vai desarmado, a gente vai ou munido das armas espirituais, né? Blindado em termos de oração. 7º ensinamento, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu irmão, é uma promessa isso aqui. A paz de Deus, que o mundo não pode comprar, que nenhum de nós pode obter por esforço humano, ela guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, assim, você já fez o que era para ter feito? Agora o quê? Confia, descansa. Eu falei isso para minha esposa, né? Estava lá uma questão, uma preocupação, meu bem, conversamos, vamos orar? Esse tema entrou no nosso devocional, meu bem, o que a gente podia fazer, está feito. A partir de agora é com o Papai do Céu. Vamos tocar a vida, porque tem que cuidar de criança, né? Então, a gente também tem que crer na promessa, porque o ansioso, ele quer resolver a coisa ontem, né? Hoje é ontem. Meu irmão, ansiedade e fé não se harmonizam. Finalmente, 8º ensino. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Princípio ou ensinamento, ocupe seu pensamento com os valores do Evangelho e não com ressentimento e más recordações. A pessoa fica remoendo, é que nem aquela imagem de desenho animado, né? O cachorro recebe o osso, certo? Ele vai lá, abre um buraco, joga o osso, enterra o osso, brinca, se mete na lama e tal, não sei o quê, depois ele vai lá e desenterra o osso. Quer dizer, ocupa a tua mente. Ah, mas aí aquele negócio vem na tua mente. Lembra da obra de Jesus na cruz? Lembra do perdão de Deus na tua vida? Lembra das misericórdias do Senhor? Vai pensar no futebol, vai pensar na tua esposa. Tem tanta coisa para você colocar que é boa, que é pura, que é justa na tua mente. Vai ficar ali alimentando amargura, alimentando más recordações. Tudo isso, todos nós lidamos com isso. Mas como lidar com isso, esse é o ponto. Você não pode impedir que a ideia venha na tua cabeça. Agora, você tem capacidade de impedir, de alimentá-la, de retroalimentá-la. Então, muda a estação, muda a rádio, muda a sintonia da rádio, amigo. Você ligou a rádio aqui, aí está tocando uma música que você não gosta, sabe o que você vai procurar? Outra frequência, outra rádio, outra sintonia. Então, também isso aqui, finalmente, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Ensino, saia da teoria e coloque em prática o que você sabe que é certo. Isso praticai. O que eles viram Paulo fazer, pratiquem.
Então, para de ficar falando que você vai começar uma dieta. Pare de ficar prometendo que você vai chegar na hora na escola dominical ou no culto. Pare de ficar fazendo promessa ao vento. Tem um amigo, assim, um irmão em Cristo, querido, ele é esposa. Há muito tempo nós não nos víamos. Aí, a gente se viu uma vez, quando eu morava no Chile, a gente veio de férias, a gente se viu aqui, abraçou e tal. Quando vier da próxima vez, nos avisa, aí a gente veio na vez seguinte, estamos em contato, foram nos visitar. Aí teve uma ocasião que aqui não teve escola dominical, dia da eleição, a gente foi lá na igreja dele. Aí, quando ele nos encontrou, ele disse, que legal e tal, nos saudou, nos abraçou, a gente vai marcar aí para comer uma tapioca, né, para vocês irem lá em casa. Rapaz, já passou mais de um ano. E não foi a primeira vez, que toda vez que a gente se encontra, ele promete, já está perdoado, já liberei, como diz o Pentecostal, já liberei perdão. Mas quer dizer, não se escreve o que a pessoa fala. Então, a próxima vez que ele falar, fala assim, não prometa mais nada, não cumpra. A amizade, nesse caso, é a amizade dá tutano, dá estrutura para isso. Porque se a pessoa fica prometendo... Eu já na mesma terra, mas minha esposa falou, esse casal aí sempre promete. Então, às vezes isso acontece com a gente sabe qual é a verdade, mas não quer colocar em prática. As pessoas merecem, essa última frase da aula, as pessoas merecem uma segunda chance. A gente conhece a história, não é? João Marcos entrou na primeira comitiva lá com Barnabé e Paulo, mas abandonou o grupo no meio do caminho. E aí o que? A vida seguiu, Paulo e Barnabé cumpriram o roteiro, voltaram à igreja de Antioquia, e quando eles estavam partindo para começar a segunda viagem missionária, Marcos falou assim, eu também quero. Aí Paulo falou, aqui não, papai. Você abandonou na primeira comitiva. A Bíblia diz que houve tamanha desavença, conflito entre Barnabé e Paulo, que eles se separaram. Certo? Barnabé tomou Marcos com ele e Paulo tomou Silas. A história terminou aí? Não. Anos depois, quando Paulo estava preso em Roma, escreveu as chamadas epístolas à prisão, quem que estava lá com ele? Marcos. Como? Exatamente, a pedido de Paulo. E é listado, né, na Epístola a Filemão como cooperador dele. E lá, quando Paulo já estava com a cabeça quase sendo posta, segundo a tradição, na guilhotina, quando ele escreveu a última epístola dele, a Timóteo, ele fala para Timóteo trazer algumas coisas, traz os pergaminhos, a capa, e João Marcos, porque é útil para o ministério. Tem um evangelho na Bíblia, chamado Evangelho de Marcos. É esse Marcão mesmo. Então, o conflito entre Paulo e Marcos foi resolvido. Certo? Para o bem da igreja, para o bem da obra do Senhor. Meus irmãos, conflitos podem ser resolvidos. A graça divina pode transformar limões em limonada. Queremos participar desse processo? Eu espero que sim. Porque a Bíblia nos conclama, o nosso Senhor nos conclama a ser pacificadores. Pacificadores. Promotores do Ministério da Reconciliação. Vou pedir ao pastor Geraldo que venha e ore por nós, porque é menos difícil dar uma aula do que colocar em prática o conteúdo da aula nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, ela é orientadora, ela ilumina a nossa vida, ela nos dá um chão para pisarmos, ela santifica as nossas intenções e pensamentos. Há tanto, ó Deus, que nos envolvemos em conflitos e há tanta dificuldade de evitar e até mesmo sair deles. Mas nós encontramos no Teu trono a força necessária para aqueles que não entraram, evitarem entrar. E para aqueles que entraram, terem forças para sair. Se é o caso de qualquer um de nós, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, para que o Teu nome seja promovido nas nossas relações. Para que, do mesmo jeito que o Senhor fez tudo para que a Tua igreja chegasse até a Tua presença, possamos também, de maneira derivada, fazermos tudo para que os nossos irmãos possam se reconciliar uns com os outros e, quando não, até mesmo nós mesmos. Nos dê graça,
ao Espírito Santo de Deus, promove isso no nosso coração, nos dá essa influência benigna, e que o Senhor abençoe a Igreja do Cruzeiro para que mais e mais possamos não entristecer o Teu Espírito, Pai. Possamos não apagar o Teu Espírito, possamos, na verdade, buscar o enchimento do Teu Espírito, porque só poderemos ser verdadeiramente espirituais se Teu Espírito não só habitar, mas nos encher das coisas dEle. Faz essa igreja uma igreja habitada e cheia do Seu Espírito, é a nossa oração e clamor. Também pedimos pela nossa irmã Maria Viana, que a Tua boa mão esteja com ela, com seus familiares, na sua recuperação, ajudando-a com uma dificuldade tão grande, mas que sabemos que a Tua boa mão pode afofar o leito da enfermidade. Ser com ela e dar a ela aquilo que ela necessita, para que essa plena recuperação, não somente física, mas dia após dia da sua própria alma, ela se restabeleça no Senhor, para que ela possa voltar às suas atividades e gastar-se, se permitir gastar em prol da promoção do Teu reino. Ser com cada um de nós e nos traz hoje à noite para ouvirmos e cultuarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, é a nossa oração agradecidos em Cristo Jesus. Amém.